Em um cenário saturado por sustos previsíveis e fórmulas repetidas, encontrar um filme de terror que genuinamente perturba e provoca reflexão tornou-se uma raridade. O terror, aclamado pela sua capacidade de explorar nossos medos mais profundos, por vezes parece tropeçar em seus próprios clichês. É justamente nesse terreno desafiador que chega A Hora do Mal, o aguardado segundo longa de Zach Cregger, o diretor que já havia provado seu talento para desconstruir expectativas com o surpreendente Noites Brutais. A chegada do filme levanta questões inevitáveis para qualquer fã do gênero. Será que a obra consegue escapar das armadilhas do terror moderno e oferecer uma experiência realmente satisfatória? Ou por trás de uma premissa genial e um marketing impecável, seria apenas mais um filme de terror para preencher o calendário? O filme não apenas responde a essas perguntas, mas o faz de uma maneira inesperada, provando ser muito mais do que um simples exercício do gênero. A premissa de A Hora do Mal é uma das mais envolventes dos últimos tempos. Em uma pequena cidade americana chamada Maybrook, numa noite, exatamente às 2h17 da manhã, uma turma inteira de 17 estudantes se levanta, sai correndo de suas casas e desaparece na escuridão, sem deixar rastros. Apenas um garoto da turma, Alex, fica para trás, sem explicação sobre o que aconteceu com os outros colegas. Naturalmente, a suspeita recai sobre Justine, a professora deles interpretada por Julia Garner, que é afastada do trabalho enquanto a polícia o investiga. Ela passa a beber para lidar com a situação e começa a ter pesadelos horríveis com as crianças e com uma mulher misteriosa. Determinada a descobrir a verdade, ela inicia sua própria investigação. Paralelamente, Archer, o pai de um dos meninos desaparecidos, vivido por Josh Brolin, está frustrado com a ineficiência da polícia e usa sua experiência como engenheiro civil para tentar traçar o caminho que as crianças fizeram. À medida que as investigações dos dois se cruzam, eles descobrem algo muito mais sombrio do que imaginavam. A estrutura do filme é sem dúvida um dos seus maiores diferenciais. No lugar de uma narrativa linear, Cregger opta por contar a história através de perspectivas de várias pessoas, dividindo o filme em capítulos que se focam em personagens específicos. Acompanhamos um personagem por 1 ou 2 dias e em seguida revisitamos o mesmo período de tempo sob o ponto de vista de outro personagem. Nas mãos de um diretor menos qualificado, essa abordagem poderia facilmente se tornar confusa, mas aqui as peças se encaixam perfeitamente, criando uma teia complexa que enriquece o mistério. Essa técnica permite que eventos, a princípio sem importância, ganhem um significado profundo quando revisitados, forçando o espectador a repensar constantemente o que sabe sobre a trama. O elenco entrega atuações fantásticas. Os personagens são complexos, cheios de defeitos, neuras e segredos, sendo tão importantes para a história quanto o mistério que tentam resolver. Julia Garner brilha ao transitar de uma professora tímida para uma alcoólatra, uma vítima apavorada e, por fim, uma sobrevivente resiliente. Josh Brolin, que assumiu um papel originalmente pensado para Pedro Pascal, entrega uma atuação espetacular como um pai falho, mas determinado a encontrar seu filho. Embora a narrativa se ancore nas performances de Julia Garner e Josh Brolin, o elenco de apoio é igualmente notável e cheio de surpresas. A força do elenco como um todo é fundamental para dar peso e credibilidade às complexas e defeituosas personalidades que habitam a pequena cidade de Maybrook, tornando a experiência ainda mais imersiva. A profundidade dos protagonistas reside justamente em suas imperfeições. O filme não os apresenta como heróis clássicos. Pelo contrário, eles nem sempre facilitam para que o público torça por eles. Justine, por exemplo, é uma boa professora, mas uma pessoa bagunçada, lidando com o que parece ser uma culpa de sobrevivente através do álcool. Os pais da cidade a culpam, e esse peso esmaga sua estabilidade. Da mesma forma, a dor de Archer é compreensível, mas ele a canaliza de maneiras pouco saudáveis, tornando-se obcecado e, por vezes, imprudente. Essa complexidade torna os personagens mais humanos e a jornada deles muito mais interessante de acompanhar. Além do drama pessoal, A Hora do Mal explora temas mais amplos de forma sutil, mas impactante. Um dos mais presentes é a ideia de como coisas comuns são transformadas em armas. A bebida se torna a arma de Justine contra sua dor. As seringas são a ferramenta de um viciado. E a própria casa dos pais de Alex é transformada em uma arma contra ele pela entidade parasita. O filme funciona como um comentário sobre o vício e, mais profundamente, sobre como uma tragédia pode envenenar uma comunidade, gerando paranoia, desconfiança e uma caça às bruxas que pode ser tão destrutiva quanto a ameaça original. A campanha de marketing vendeu A Hora do Mal como o próximo grande filme de terror, o que gerou um hype considerável. No entanto, classificar a obra apenas nesse gênero seria uma simplificação. O filme é, na mesma medida, um suspense psicológico e um drama focado nos personagens. Cregger evita os sustos fáceis e baratos, preferindo construir uma tensão atmosférica e um medo crescente baseado no desconhecido e na perturbação sutil.
Essa abordagem deliberada pode frustrar quem espera um terror convencional e repleto de ação, mas recompensa quem se entrega à sua queima lenta e à sua atmosfera arrepiante. Visualmente, o filme também é muito bom. A direção de fotografia é incrível, conseguindo tornar cenários básicos em algo visualmente interessante e imersivo. As sequências de sonho, em particular, são muito bem executadas, pois o diretor avisa inteligentemente ao espectador que se trata de um sonho, permitindo que o público explore o quão perturbadoras elas podem ser sem se sentir enganado. Apesar de seus muitos acertos, o filme não é unânime. O ritmo deliberado e o final, que muitos consideram mais fraco que a jornada que o precede, podem dividir opiniões. A complexa estrutura narrativa, embora brilhante, pode deixar alguns espectadores impacientes, especialmente aqueles que esperam uma recompensa direta para cada mistério apresentado. No entanto, mesmo com essas ressalvas, é inegável que é uma obra ousada, memorável e que eleva A Hora do Mal para além de um simples filme de terror, onde nada parece ser por acaso. O recorrente número 217, por exemplo, é uma homenagem pessoal de Cregger a um amigo falecido, mas também se conecta ao quarto amaldiçoado de O Iluminado e a eventos trágicos do mundo real, como o massacre de Parkland. Até mesmo a estranha corrida das crianças, além de visualmente perturbadora, evoca o controle não natural da bruxa e a icônica foto da menina do napalm, reforçando os temas das crianças como vítimas. No fim, A Hora do Mal é mais do que a soma de suas partes. É um quebra-cabeça narrativo que recompensa a atenção e provoca a reflexão muito depois de os créditos subirem. Zack Cregger não se contenta em apenas assustar. Ele cria uma experiência cinematográfica complexa e perturbadora que desafia o público ao entrelaçar temas como luto, trauma coletivo e vício. O filme se consolida como uma obra marcante e audaciosa no cenário de terror contemporâneo, uma peça que certamente será discutida, analisada e dissecada por muito tempo. Se você gostou do que ouviu, curta, compartilhe e se inscreva. Se não gostou, obrigado por assistir até aqui. Te vejo no próximo vídeo.